Alunos, nós utilizamos aqui nesse preparatório para o Enem, nessas ciências humanas para o Enem, nós utilizamos uma metodologia ativa. Porque fizemos a explanação e agora eu chamo vocês para vocês resolverem a questão que eu separei para vocês e fazerem uma atividade. Vocês agora vão construir a própria aula de vocês pela atividade que eu vou passar, que vai ser um mapa mental, um mapa memorial, no modelo que esse que nós acabamos de ter aqui na nossa aula, tá bom? Vamos primeiro na tela para vocês verem a atividade. Eu chamo a atenção que o Enem trabalha imagens. Imagens. E olha aí, ó, a imagem que apresenta, isso é um texto. Isso é um texto. A imagem você precisa entender essa imagem. Pessoas carregando algo na cabeça, o que é isso que eles estão carregando? Aí o texto 2 traz assim, ó, a repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias eram geralmente destinada a um único escravo da família ou ao menor status ou valor. Todas as noites, depois de 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos de barris de excrementos e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. A ação, representada na imagem e descrita no texto, evidencia uma prática cotidiana nas cidades do Brasil no século XVIII e XIX, caracterizada pela valorização do trabalho braçal, reiteração da hierarquia social, sacralização das atividades laborais, superação das exclusões econômicas ou ressignificação da herança religiosa. E aí? Me diga. Vem cá comigo. Até mesmo entre os escravizados havia uma hierarquia social. Lembra aqui o texto? A repugnante tarefa de levar os dejetos, popularmente, sabe por que eles eram conhecidos como tigres? Porque aqueles dejetos deixavam a pele dele marcada de sujeira. E era o escravo de maior baixa patente que eles colocavam assim. A imagem também, ela retrata muito isso aqui, ó. Percebam vocês, os escravos, no calar da noite, levando esses dejetos. A força de um capataz que, armado, obrigava eles a carregar isso para ser jogado no mar. Não tinha fossa, não tinha tratamento de esgoto, não tinha nada. Como fedia o Brasil, as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas e esse escravo era quem jogava fora esses dejetos que o homem branco produzia. Então, nitidamente isso daí... Qual é a resposta? É justamente a letra B. A reiteração da hierarquia social. Há uma hierarquia social, mesmo com os escravos. Há uma hierarquia social nessa sociedade, onde nós temos no topo o senhor e embaixo o escravo. É uma hierarquia social. Olha aí na tela para vocês o que o texto nos traz. Eu trouxe um texto que fala sobre isso. A hierarquia social no Brasil colônia era marcada por uma rígida estrutura de classes, profundamente influenciada pela colonização portuguesa, pelo sistema escravista e pela economia baseada na exploração dos recursos naturais, como o açúcar e o ouro. A sociedade era estratificada. O que significa isso? Há classes sociais estratificadas. Em cima ficava o senhor e embaixo ficava o escravo, com distinção
claras entre grupos que compunham, baseadas tanto em fatores econômicos quanto em fatores sociais. No topo da pirâmide social estavam os grandes proprietários de terras, conhecido como senhor de engenho, fazendeiro. E esse senhor de engenho era quem detinha o poder político e econômico. Esses indivíduos, em sua maioria de origem europeia, formavam uma elite colonial, estavam lá no topo da elite, da classe social, e eram responsáveis pelo controle de grandes plantações, principalmente de açúcar e, mais tarde, de café. A posse de terra e da propriedade de escravos, olha a palavra propriedade, gente. O escravo era conhecido, era um objeto na mão desses senhores. Era como se fosse um banco, uma mesa. Eram principais indicadores de riqueza e status social. Logo abaixo dessa elite estavam os grupos intermediários compostos por pequenos proprietários rurais, comerciantes, artesãos. Embora não tivesse mesmo o privilégio e riqueza dos grandes fazendeiros, esses indivíduos desempenhavam um papel importante na economia local e, em alguns casos, podiam ascender socialmente por meio de acúmulo de riqueza e propriedade. Ele poderia se tornar um senhor. O escravo podia se tornar um senhor? Não, o escravo não. Mas quem era da classe aí intermediária poderia. No entanto, a maior parte da população colonial vivia na condição de extrema pobreza. Esses grupos incluíam tanto homens livres, pobres, como trabalhadores rurais e urbanos. Quanto aos escravizados africanos e seus descendentes, os escravos eram a base de economia colonial, realizando trabalho pesado nas plantações, nas minas, nas cidades, onde eram responsáveis por uma variedade de tarefas, desde transporte de mercadoria até o serviço doméstico. E esse que eu mostrei aqui para vocês é um serviço doméstico, tá? O status dos escravos era o mais baixo possível da hierarquia social. Estavam lá embaixo, gente, da pirâmide. Eles eram quem sustentavam a pirâmide. Aqui seriam os escravos, mas eles estavam lá embaixo dessa pirâmide social. Sua condição de mercadoria humana. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Os colocavam em uma posição de total subordinação aos senhores. A sociedade colonial também era caracterizada pelo fenômeno da miscigenação, a mistura, os caboclos, que geravam novos grupos sociais como os mulatos, os caboclos, os mamelucos. Esses grupos, embora socialmente inferiores à elite branca, muitas vezes desfrutavam de maior mobilidade social do que os escravos africanos. Mas, ainda assim, enfrentavam barreiras devido à cor e à pele à ascendência, ou seja, de quem você é filho. Assim, a sociedade brasileira colonial era profundamente marcada por desigualdade, com a elite dominante que controlava a economia, o poder político e a massa de pessoas marginalizadas, composta por escravos e pobres livres, que sustentavam o sistema com o seu trabalho. Percebam vocês que o que eu trouxe para vocês aí de texto é apenas um comentário dessa atividade que vocês fizeram, que envolve uma imagem e um pequeno texto. E olha o entendimento que você tem que ter para responder uma questão do Enem. É por isso que é necessário você fazer esse tipo de leitura complementar que eu trago aqui para vocês, porque aqui você passa a entender uma estrutura social. E para entender na estrutura social, nós vamos agora para mão na massa. O que vocês irão fazer? Agora é com vocês o quê? Olhem na tela. Olhem na tela. O que vocês irão fazer? Eu estou com esse documentário no YouTube, do Boris Fausto. Muito bom esse documentário, disponível lá no YouTube.
E eu quero que vocês construam, assistam esse documentário e construam um mapa mental sobre o Brasil colonial. Coloque aí como tema principal o que trouxe os portugueses ao Brasil, o processo de colonização do Brasil, a economia do Brasil colonial, a mão de obra escrava, as drogas do sertão, o ouro no século XVIII, a vinda da família real para o Brasil. Construa tudo isso. Ainda tem aqui a referência bibliográfica que trabalha sobre o assunto. Riquíssima essa referência. Mas, agora é com vocês, alunos. Agora é com vocês a mão na massa. Tá bom? Construir, faça com tranquilidade e eu estarei aqui para tirar dúvida de vocês, tá bom? Até a próxima aula.